Voltamos ao segundo bloco do programa Acima de Tudo o Amor. E hoje nós temos a presença especial do Frei Francisco, fundador da Associação Lar São Francisco na Providência de Deus. Temos também a presença especial do Frei Paulo. Frei Paulo, eu tive a graça de conviver com ele no tempo do seminário. Ele que foi um seminarista diocesano e Deus tocou o coração dele ao conhecer essa obra, né? E ali ele fez essa opção, né, de ser também, assumir essa vocação franciscana. Frei Paulo, eu queria que você assim, partilhasse assim, com cada uma das pessoas que estão em casa, né, o que tocou no seu coração, o que te motivou a fazer parte dessa obra, dessa associação. Bom, padre, quando eu saí da minha casa, deixei minha família para viver esse ideal, foi a partir de uma forte experiência com o amor de Deus. Um amor que eu experimentei e que me motivou a fazer com que outras pessoas experimentassem. E depois de Jesus Cristo, São Francisco sempre foi esse grande ideal, né? Aquele jovem que viveu esse amor e que conseguiu contagiar o mundo com esse amor. E eu fui fazer a experiência como diocesano, que foi fantástica essa experiência. Já como diocesano, tinha muito claro um chamado de Deus para estar ao lado dos excluídos, né? Trabalhei com moradores de rua, tive uma experiência muito forte na pastoral carcerária e já na época de seminário eu estava muito próximo da Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus. E ali eu pude beber muito nessa fonte franciscana, né? E após minha ordenação diaconal eu fui fazer um retiro há 7 anos atrás, né? Um retiro como nós estamos fazendo esses dias, e lá eu pude sentir no meu interior uma frase: vai viver aquilo que você acredita. E viver o que eu acredito naquele momento e hoje também era viver numa fraternidade a serviço dos que mais precisam. Então, na verdade, foi isso, né? Foi um chamado de Deus para viver em fraternidade, que essa é a grande marca da vida franciscana, né? Nós, franciscanos, temos isso como projeto de vida. Fraternidade Sim. Não é só o nome, o Frei sempre nos ensina. É o nosso projeto de vida. E um projeto de vida comum nosso é repetir esse abraço de São Francisco nos leprosos dos dias de hoje. Eu queria aproveitar essa pergunta e que você pudesse me complementar, Frei. E quando você sentiu que você tinha essa vocação de gestão? Porque você está administrando, lógico que a pessoa só passa a ser comandante quando ela já foi copilota. E o comandante ensinou para ele todo o processo, mas a sua visão de vocação para assumir uma gestão desse grande projeto, esse grande hospital no Rio, como é que você percebeu que você tinha esse dom de gestão? A vocação assim que sempre foi muito clara para mim foi a vocação do serviço, né? De estar a serviço desses que mais precisam. Ainda na época de seminário, 2 ambientes, 2 realidades me causavam um pouco de estranheza e que se fosse para eu projetar a minha vida, eu não projetaria. Uma era o ambiente hospitalar, porque eu não sabia lidar com aqueles limites, gostava de pastoral de rua, pastoral carcerária, mas o ambiente hospitalar mexia um pouco comigo porque eram limites que eu não conseguia lidar e aquilo me fazia mal. E a questão da gestão administrativa, eu tinha claro que eu nunca faria isso, porque quando eu fosse para a paróquia eu ia colocar isso na mão das pessoas. Mas aí a necessidade da própria fraternidade, a necessidade da missão nossa me levou para dentro de um hospital e me levou para a administração. E aí, quando eu estava ali na administração, um pouco resistente com aquela realidade, porque a gente sempre quer estar do lado do doente, estar nessa parte mais assistencial, e quando a gente vai para uma parte mais burocrática, de gestão, de coordenação, o que me ajudou bastante foi quando um dia, diante de uma planilha, onde que a gente comparava a quantidade de números, eu tive a graça de perceber que cada um significava milhares, que cada 300 cirurgia, isso se multiplicava por centenas de milhares de pessoas, familiares, tudo que estavam sendo assistidos. Foi nesse momento que eu percebi a importância da gestão, porque quando você vai para assistência, você toca um. Quando você sai da assistência e vai para a gestão, você pode tocar centenas e milhares. Muito parecido o jeito que eu também me toquei, que eu tinha muita resistência para o hospital. Quando eu fui ajudar meu pai, que ele infartou, eu nunca entrei no hospital, tinha muita dificuldade em entrar no hospital. E trabalhei também uns 2 anos fora do hospital e achava que eu não tinha condições nenhuma para fazer. Mas quando a gente sente que a gente tem essa missão, acho que a gente vê que a gente é muito mais forte do que a gente imaginava. E eu acho que
tudo isso que nós estamos querendo, estou aproveitando para dizer, é para toda pessoa que estiver em casa refletir também como nós, como a sua experiência, Frei, e a minha experiência também é muito parecida. Eu tinha medo de entrar no hospital e achava que nunca eu teria capacidade de conversar com um paciente na cama. E hoje eu sou muitas vezes chamado para ir no leito de cuidados paliativos, de pessoas terminal, e sinto que eu posso, naquele momento, levar a melhor alegria para aquela pessoa que tem vontade de falar comigo, tem vontade de dizer o que está sentindo, e eu me sinto mais que um remédio, e nunca imaginei que eu tivesse essa força. Mas a escola que o Frei desenvolveu para esse número de vocações é uma escola que eu fico me perguntando assim, como não seria bom que, não é porque tem só inspiração de São Francisco nos ideais dessa vocação, mas que todas as pessoas que têm a vida servindo a Deus pudessem realmente tocar mais em pessoas, pudessem enxergar mais, né? Porque é muito forte a vocação dos franciscanos nesse sentido. E o Padre Túlio está vivendo dentro do hospital, sabendo a importância que ele pôr a mão no paciente, levar a palavra para um paciente, ir visitar um paciente, falar com a família, ele é muito mais importante que o remédio, né? Henrique, uma coisa que a gente aprende com o Frei Francisco, que ele sempre fala com todos nós, frades, e também com as diversas irmãs que conosco trabalham, é que antes de ser um diretor geral, um diretor administrativo, um coordenador, um supervisor, antes de ter uma função, nós somos guardiões. E guardiões de um carisma dado por Deus. Então é muito mais do que uma mera função, né? Nós estamos ali como guardiões disso. Então toda a nossa atividade, tudo aquilo que nós fazemos, seja tocando o paciente, seja tocando naquele papel, seja vendo um valor, tentando fazer algo mais barato, fazendo uma economia dentro do hospital, a gente está guardando o carisma. Porque tudo aquilo que a gente fizer de uma maneira onde a gente consiga economizar de alta qualidade, a gente vai dar dando assistência para as pessoas. E aí então o milagre acontece. Acontece por meio de cada um de nós, né? A gente pode ver nos nossos hospitais hoje, né, nas nossas obras em geral, qualquer obra nossa, todos os dias são diversos milagres que acontecem. E esses milagres estão no leito, os milagres andam pelos corredores, se vestem de branco. Então, essa é a maior manifestação. E o Frei Francisco tem uma frase que sempre nos fala, né? Existem diversas maneiras. Você pode passar a vida esperando um milagre, ou você pode ser esse milagre para diversas pessoas, né? Então, a gente tem isso muito claro. Somos guardiões do carisma. Enquanto guardiões desse carisma, qual a função que nós ocupamos ali? Não é uma função, é uma missão, né? E assim, hoje eu descobri um sentido da vida. Hoje eu sou apaixonado. Deus se manifesta dia e noite para mim dentro desse hospital, seja na parte burocrática, seja na parte assistencial, porque eu sei ali que foi uma missão. Como eu não tinha escolhido, como era algo que eu não almejava, eu tenho certeza que foi o querer de Deus para a minha vida. Sim. E se Ele escolheu, ele capacita, né? E era isso que eu estava pensando aqui. Eu falo como as coisas de Deus, como é bela as coisas de Deus, né? Ele sabe das nossas dificuldades, das nossas limitações, e mesmo assim Ele nos quer naquela missão. Não era o teu ideal, né? Trabalhar em hospital não era o teu querer, mas era o querer de Deus. Assim como na vida do Henrique, né? Não era o querer do Henrique ser diretor de um hospital, né? Levar uma obra dessa adiante, mas era o querer de Deus. Frei Francisco, diante dessa realidade, né? Eu acredito que a congregação, a fundação, né, precisa de vocações. Com certeza temos jovens sentados nos sofás assistindo esse programa que às vezes ainda não decidiram o seu caminho, não decidiram a sua vocação. Qual seria o que um jovem precisa ter para assumir essa vocação, entrar nessa obra, né, como frei? Se fosse para fazer um convite vocacional, né, para provocar um jovem em casa, venha trabalhar para as coisas de Deus, venha cuidar dos leprosos de hoje, qual o convite que o senhor faria? Eu não acredito que uma pessoa possa dizer assim, eu amo a Deus, e guardar esse amor só para ela. Sim. Ela tem que passar para alguém.
A grande prova de que ela crê é isso. Eu não posso guardar para mim. Não é o meu Deus, mas é o Pai Nosso. Então, eu convido a todos os jovens que nos assistem nesse momento a doar essa vida na gratuidade. Por isso que nós temos como um lema muito importante, a serviço da vida. Então, eu levo Jesus, eu compartilho Jesus com as outras pessoas. Por isso é que eu te convido para fazer parte do nosso time, de estar a serviço da vida, a elevar as almas para Deus e também curar os corpos doentes que batem a nossa porta. Que bonito, hein? Meu Deus! Que todos que estejam assistindo aqui possam tirar essas lições e ser tocado no coração de que maneira que você pode servir a Deus. Eu não acredito também que se você não estiver amando o seu próximo, enxergando as necessidades das pessoas que você passa por elas, e você não tiver um olhar de fraternidade, de sentimento, de querer saber como você pode ajudar aquela pessoa que cruzou o seu caminho, que você enxergou naquele momento, que pode ser no seu vizinho, pode ser no seu bairro, pode ser na sua cidade, você possa dizer que você é um cristão, porque você é só você mesmo. E por isso que eu acho que esse programa tem a virtude de estar mostrando como é que nós desenvolvemos a capacidade, como é que nós crescemos, como é que nós somos hoje gestores, estamos aqui dentro de uma instituição, nenhum de nós aqui somos médicos, mas nós todos estamos aqui, temos a certeza, a convicção absoluta que nós salvamos vidas, que nós também somos médicos de corpo e somos médicos de alma. Então eu acho que a virtude que o programa tem que estar mostrando para vocês é que essas duas obras são irmãs e almas gêmeas. A filosofia e a instituição que meu pai criou, o Hospital do Câncer de Barretos, a Fundação Pio XII, e o Lar São Francisco, do Frei Francisco. É idêntico, nos mesmos valores, nos mesmos princípios, e por isso elas navegam milagrosamente, faltando muito recurso todo mês. As duas obras precisam de muito recursos, que as sociedades enxerguem isso, como elas têm até hoje sido generosas com as duas obras. O Frei faz um evento em São José do Rio Preto, com os voluntários, colaboradores, lá em Jaci, numa festa de milho, ele leva por dias, numa festa de comemorativa, uma data expressiva dele, mais de 100 mil pessoas para conhecerem a obra, para ajudar, para participar e para estar ajudando financeiramente a obra dele. E assim nós temos nossos eventos. Então elas são muito parecidas em termos de tudo e necessidade de tudo. E por isso, agora vocês vão assistir um pouco mais de como é a vida nessa obra do Frei Francisco, onde iniciou, onde ela vive, e nesse bloco vocês vão enxergar, principalmente ao vivo, como é que é o dia a dia de cada lugar, dos primeiros lugares, dos segundos, do terceiro. Nós vamos chegar mostrando muita coisa da importância dessas imagens, que vocês vão ver uma imagem não de um hospital, não de um lugar, mas sim de amor pelas pessoas, de tratar as pessoas por amor, essencialmente por amor. Então vocês no terceiro bloco vão poder ver uma outra novidade, que é essa surpresa. Vou fazer para vocês agora no terceiro bloco uma grande surpresa de revelar outros valores que eu não comecei falando aqui no programa. Agora nós estamos aqui na Casa de Encontro Rainha da Paz, um lugar belíssimo, o próprio nome já diz, traz uma paz para o coração. Frei, fala um pouquinho qual que é o trabalho que é realizado aqui nessa Casa de Retiro. Essa casa ela é muito especial porque os funcionários acabam fazendo aqui os seus retiros, tudo, os acampamentos, né? São várias modalidades de acampamentos, já são 6 anos realizando acampamento e durante esses 6 anos, cerca de 10 mil pessoas já tiveram a oportunidade de participar, de estar aqui nesse lugar tão bonito. E além dos retiros que acontecem, né, nós temos capelas ao ar livre, temos a capela
principal que tem aquela porta, né? Eu achei tão bonito. Fala um pouquinho dessa porta para as pessoas que estão em casa. A porta dessa capela tem um sentido, né? Simbolicamente representa o nosso coração, né? Jesus batendo a porta do nosso coração e pedindo licença para entrar, né? Então, a simbologia dessa porta vem nos dizer isso. Essa casa é aberta para toda a comunidade, se tem as paróquias desejarem fazer retiro aqui, pode ser feito? Sim, pode, só entrar em contato com o responsável da casa, que é o Frei Emanuel, e poder agendar tudo certinho e tem a possibilidade de realizar seus encontros aqui sim.